checklist do diário, onde vai fazer o input do diário. Então, ele vai dar toda a explicação certinha aí para os irmãos e vai abordar mais uma vez o checklist nosso aí. Então, os irmãos, por gentileza, se ficou alguma dúvida depois, a gente entra novamente e depois nós vamos entrar mais um pouquinho no módulo Conselho Fiscal. Algum irmão, na semana passada, enviou o modo de trabalhar, foi de grande valia. Nós estamos avaliando aqui toda a opinião que os irmãos tiverem aí na região e quiserem passar para nós, vai ser bem-vindo. Não vai ser apresentado na reunião de imediato, mas nós vamos avaliar e vamos ver, nós vamos verificar a necessidade de colocar aquilo para andar, se dar andamento naquilo, mas tudo que os irmãos tiver de novidade para acrescentar, nós estamos à disposição, não tem problema nenhum. Não somos o pai da verdade, nada disso. O que nós queremos é ter um livre acesso aí com os irmãos, um feedback, sabendo que os irmãos estão conseguindo dar conta de atender a demanda do Conselho Fiscal aí na vossa região, na vossa administração. Tá bom, irmãos? Então, o irmão Tiago agora vai decorrer a respeito dos assuntos do checklist, do novo checklist. Bom, Tiago, pode entrar com o assunto. Tá, eu vou compartilhar aqui. Esse assunto foi divulgado no dia 22 agora de março, né, sobre esse novo checklist. Não, no dia 25, irmão, foi na RA, né? É que foi publicado no CCB SIGA 22/3, né? E foi reforçado. Isso, ok. Tá? Deixa eu... Os irmãos estão vendo? Agora sim. Aqui no CCB SIGA. Ok, beleza. Então, está compartilhado. Isso. Aqui nós temos aqui o dia que foi publicado, né? No dia em notificações, temos aqui o novo checklist das obrigações, né? Onde seria aplicado somente as administrações, devendo ser preenchido pelo contador da administração, não é o Conselho Fiscal. Ô, irmão Tiago. Oi. Irmão Tiago, só aproveita e aborda esse assunto, a questão de aonde fica os comunicados, para que todos, às vezes os irmãos não têm a prática de saber onde estão os comunicados, faz uma abordagem no sininho, nas comunicações, por gentileza. Tá. Só fechar aqui. Aqui nós temos as notificações, irmãos. Sempre que surge algum novo comunicado, alguma nova circular, alguma notificação, ele vem nesse sininho, os irmãos têm acesso a ele, nessa aba notificações, né? E aqui tem todos os dizeres, as convocações. Aqui nós temos a RA já publicada, que nós tivemos dia 25/3, já está aqui publicada para os irmãos já verem e baixar e assistir de novo, né, tudo o que foi falado na reunião. Inclusive, temos aqui um novo checklist mensal, onde fala que deve ser preenchido pelo contador. E por que desse checklist, irmãos? Antes, nós usávamos o CCB Info, e lá no CCB Info, a gente anexava tanto as obrigações, como a DCTF, a DIRF, algumas outras obrigações a gente anexava ali. Não era muito praticado por muitas administrações, não era, né? Porque nós não tínhamos uma obrigação, assim como está sendo esse checklist de obrigação. Não é obrigado, né? Não é um item que vai ser no fechamento da administração, não é um item que vai impedir o fechamento, mas é um item a mais de checklist para a gente conferir, né? E antes a gente anexava tanto a imagem do livro diário, né? Porque o livro tem que ser registrado, aí a imagem daquele registro somente, não todo o livro diário, mas sim somente a imagem do registro. A gente anexava no CCB Info. Tá? E como o CCB Info está sendo descontinuizado, né? Ele não tem mais uso, vai ser migrado somente para o CCB SIGA. Então, agora nós temos esse novo checklist mensal de obrigações.
Então, nesse novo checklist, irmãos, que os irmãos vão acompanhar após o preenchimento deles, aqui nós temos o livro diário registrado, que eu já criei ele, e o novo checklist de obrigações, certo? Nesse novo, apenas do livro diário, ele só é feito uma vez ao ano, né? Após o registro, ele vai ser respondido nesse checklist, para poder anexar. Porque tanto é que quando os irmãos forem analisar ele já respondido, ele já vai ter só uma questão, que é onde está anexo a imagem dos termos de abertura e encerramento do livro diário registrado. Tá bom, irmãos? Lembrando que após o registro, a gente vai enviar apenas o registro do termo de abertura e encerramento com o registro lá do cartório. Esse é um item. Aí depois nós temos as obrigações, o checklist mensal de obrigações. Nele, os irmãos vão, depois de que respondido pelo computador, nós temos aqui algumas questões mensais, como a EFD-REINF, quando se tem em algumas administrações. Então, são todas que vai ter, mas algumas vão ter. A DCTF, algumas são anual, algumas outras vão ser mensais. E temos também as obrigações de recursos humanos, o E-Social, o MEI, quando se contrata, tem que reter os impostos, tem que recolher, então tem que anexar tudo isso aqui. Assim como também contratação de autônomos, se tiver, tem que incluir folha de pagamento, contribuição patronal, IR, se tiver, todas essas questões tem que se anexar. A GFIP também, e as certidões negativas de débitos. Antes a gente não tinha como anexar todas essas informações. Agora, se eu não me engano, tem no checklist semestral, né, irmão Emerson? Podia anexar lá as certidões, mas aqui está um pouco mais detalhado, como no ECAC. Isso, exatamente. O diagnóstico fiscal do ECAC, as pendências no ECAC, certidão de tributos, a dívida ativa da União, pendências de CADIM, certidão de débitos federais, enfim, está bem mais detalhado aqui nesse checklist de obrigações, irmãos. Tanto também a negativa municipal de tributos, trabalhistas, então está bem legal, está bem explicativo aqui. Todo mês os irmãos vão verificar aqui se está sendo anexado, se está sendo preenchido pelo contador, tá bom? Alguma dúvida aqui, irmão? Emerson, ficou bem esclarecido? Não, ficou bem esclarecido. Lembrar os irmãos do Conselho Fiscal que essa parte quem faz é o contador, né? O Conselho Fiscal só vai entrar para conferir se está feito. No caso de DCTF, DCTF Web, E-Social, o E-Social todos já foram feitos praticamente de cadastro, disso ou aquilo. Agora, aquelas que têm funcionário, folha de pagamento, daí é diferenciado. Todo mês vai ter informações, todo mês vai ter DCTF Web, todo mês vai ter alguma coisa para informar lá. As que não tem isso, não teve crédito e débito, então vai entregar uma DCTF Web uma vez por ano. Agora, referente ao mês foi entregue agora no mês passado, foi entregue esse mês, os últimos dias foi agora, né? E foi entregue durante o ano inteiro, então vai valer essa daí durante o ano inteiro, se não houver movimentação. Então, os irmãos fiquem atentos, olhando se entrou funcionário, teve aluguel e teve retenção, daí vai ter DCTF Web, tem que ficar DCTF. Então, os irmãos têm que ficar atentos na movimentação da contabilidade aí, tá ok? Então, é um item que vai servir para nos dar respaldo nas nossas conferências. Então, quem vai preencher isso tudo é o contador, nós só vamos conferir. Lembrando que foi publicado agora um comunicado sobre ECD, aos irmãos do Conselho Fiscal que têm administrações com mais de 4.800.000 de receitas no ano, os irmãos acompanhem essas entregas para não deixar passar, né, irmão Emerson? Fiquem cobrando em cima lá para poder entregarem no prazo o mais rápido possível. E para checar... Exatamente. Checar se foi realmente enviado, os irmãos não vai estar aqui no checklist, ele vai estar em outra rotina.
Ele está aqui, ó, em contabilidade, obrigações. Aqui os irmãos têm todos os arquivos enviados, tanto do SPED como o ECF. Como a maioria é ECF, então os irmãos vão estar aqui, ó, tá vendo? O que estão verdinho enviado é porque já fizeram o anexo dos comprovantes no CCB-SIGA, tá bom? Então, Montiago, dá uma detalhada que o ECF é até 4.800.000 entrega o ECF. E se passar disso, entrega o ECD. Só que se de receita, de ofertas, coleta, transferência, mas não esquecer que horas voluntárias também faz parte. Se não contabilizar horas voluntárias como o total dos 4.800.000 e ultrapassar, não vai acabar entregando a ECD a ECF e vai ficar devendo a ECD. Exatamente. É isso aí. Então, os irmãos atentem com isso. Pode dar uma abrangida nesse assunto, que é importante isso daí, irmão, que a horas voluntárias eles acabam achando que não é uma receita, tá bom? Para conferir. Fazer a lição. Aqui, se os irmãos entrarem, por exemplo, num balancete... Eu já guardei o de hoje de manhã, nem vem. Vou pegar aqui que já está aberta. Vou pegar o mês de dezembro, irmãos. Balancete de dezembro ou balanço vai ser os mesmos valores. Cortador? O PDF estão enxergando? Mas faz tempo. Tá abrindo, não, Thiago? Hoje está sendo grande. Então, aqui agora sim. No grupo de receitas, irmãos. Aqui os irmãos têm todo o grupo de receitas. É aqui que vale o que tem que ser retido, né? O que vai ser contado lá na ECD. Aqui teve 1.458.000 de receita, então esse só vai se entrega a ECF. Agora, se for maior do que 4.800.000, vai ser a ECD. Então, aqui, ó, mão de obra, ó, o grupo de mão de obra voluntária está aqui. Então, isso aqui é muito importante os irmãos tomarem cuidado para não supervalorizar essa mão de obra. Então, na hora nós tivemos problema em dezembro, foi tido uma atenção maior, então os irmãos observam para não ter valores muito expressivos aí que não condiz com a realidade, com o que realmente foi. Não é isso, irmãos? Exatamente, irmão. Exatamente. Eu estou deixando o microfone desligado para não fazer barulho e ficar bem nítido aí para os irmãos. Tá. Só um complemento, se eu não me engano, foi nessa linha, né, que ficou bem evidente, por acidente, uma administração mandou um valor exorbitante, né? Exatamente. Não foi, né? Acho que alguns meses atrás. Nessa linha, batendo o olho assim, ficava bem evidente que tinha algo errado ali. Exatamente. Nós tivemos alguns problemas aí. Teve uma administração que quase 1 milhão de oferta de mão de obra voluntária. Foi essa. Então, por isso que os irmãos atentem a isso daí, juntamente ao contador, né? O Conselho Fiscal tem um trabalho muito importante. Teve uma administração que eles apontaram, aqui perto de nós, eles apontaram isso daí. Irmão, tá muito alto, entendeu? Aí tiveram que corrigir isso daí. Enfim, nosso trabalho também é verificar a correta contabilização da mão de obra, se o valor está realmente condizente com o que é o real. Tá certo, irmãos? Tem mais alguma coisa, irmão? Está certo. Abordou e dá uma faladinha do checklist mensal mais uma vez, irmão, por gentileza, que esse daí é o que tem mais me preocupado. Exatamente, não está preocupante mesmo. Janeiro, nós temos 41%. Das 895 administrações, só 41% fez o checklist mensal do Conselho Fiscal. E em fevereiro, só 13%. Tira ali. Quer dizer que a adesão está baixa ainda. Coloca Finalizamos o ano de dezembro com só 68%. Está muito baixo ainda. Infelizmente, nós pedimos encarecidamente aos irmãos
que aqui estão assistindo esse plantão, Tira que lá. preencham, Tira a divulguem, caixinha. da regional que tiver, alguém da regional, por favor, divulguem isso nas administrações, façam preencher, ajudem nós, por gentileza. Irmãos, só para complementar, para os irmãos terem uma ideia, é esse checklist. Às vezes o irmão não consegue nem... Os irmãos têm dificuldade, porque tem poucos irmãos trabalhando, e tem dificuldade de olhar toda a movimentação da administração. Não é que não é para fazer, entenda bem, irmãos, é que esse checklist vai dar um respaldo naquilo que foi feito pela administração. Então, se os irmãos olharem esse checklist detalhado, vai ajudar muito no fechamento do Conselho Fiscal. E é o que menos tem feito, é o Conselho Fiscal. Então, é inadmissível, irmãos, que a gente continue com uma baixa tão alta do preenchimento do checklist mensal do Conselho Fiscal. Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente aos irmãos, que façam os seus checklists, que preencham. Se tiver dificuldade, irmãos, nós estamos aqui à disposição dos irmãos para preencher esse checklist. Não tem problema nenhum, se o irmão tiver dificuldade, nós vamos ajudar o irmão. Nós queremos ajudar os irmãos a preencherem esse checklist. Tá bom, irmãos? Esse aqui é outro. Agora, nós vamos dar início aí. Tem mais alguma coisa, Tiago? O irmão perguntou aqui, onde podemos encontrar os valores corretos de cada mão de obra voluntária? Eu vou compartilhar aqui de novo. Isso, deixa isso bem esclarecido, irmão Tiago, por gentileza. Tem certeza? Tá vendo, então? Você tem que ter ainda não compartilhou. E a outra parte você coloca... Pega R$6 lá. Não? Não, tá compartilhado. Você estava no módulo contabilidade, não é isso? Isso, não sei se eu acho que tá para todo mundo. Quer dizer... Tá. Não, mas o irmão ia compartilhar você vai desde o início. Fica à vontade, pode tocar. Aqui no voluntários, os irmãos têm aqui os apontamentos. Aqui nós estamos vendo na administração, mas os irmãos verificam nas casas de oração também os apontamentos dos voluntários. Vamos ver se tem algum aqui nessa casa de oração. Aqui na rotina voluntário, apontamento. Vou pegar um filtro aqui de janeiro, por exemplo. Hoje tem. Tem até mais. Caiu uma bolada ontem. Mas já foi uma boa parte. Caiu 18 mil na conta. Mas já foi 6 que estava devendo para mim. Ficou 10. Aí passei 3 pro Marcos. Ficou 7. Mais 2 que eu paguei o imposto. 5. Vou pegar uma abrangência maior só para ver se aparece alguma coisa. Aqui apareceu. Aqui os irmãos têm, na casa de oração, os apontamentos de cada voluntário. Entendeu? Aqui os irmãos conseguem emitir, até imprimir, para conferir se realmente está certo. Aqui nós temos o início que ele iniciou, o horário dele, o fim, né? Aqui em opções, aqui o valor, tá vendo? O valor do dia daquele voluntário. Tá bom? Então os irmãos conseguem acompanhar por aqui, em cada casa de oração, se está sendo feito corretamente. Ou então, os irmãos conseguem, na administração, pelo contabilidade, relatórios, razão. Os irmãos conseguem, por um período, um mês, vou pegar um período maior, é a 3080, que são as contas de mão de obra voluntária, é a 3081. Essas contas são de despesas, aquelas que são utilizadas os apontamentos manutenção preventiva, brigadista, ensino musical, toda essa parte
da casa de oração, ou administrativo, auxiliar, ou colaboradores, aqui que aponta nessas duas contas. Então, aqui os irmãos têm, por mês, o registro na conta da despesa. Né? Aí tem por mês, dá para verificar aqui na casa de oração, onde que ele trabalhou, o nome e o valor certinho aqui. Agora, também os irmãos têm que conferir se tem construção e reforma em andamento. Se tiver, por exemplo, pelo balancete, os irmãos conseguem verificar isso. Então, nós temos, nesse caso aqui, ó, duas construções, 3 reformas, só que só tem 2 livros. Tá vendo, aberto? Então, um está faltando. Cobrar porque que ainda não tem esse livro aberto de voluntário, né? Então, nessa respectiva mão de obra, tem que ver se tem lançamentos dentro desse livro aí de apontamento de voluntários nessa reforma, tá bom? Então, os irmãos devem ter esse cuidado de verificar se está sendo lançado, se está sendo lançado corretamente, se está correspondendo com os valores certinhos, tá bom? Acho que seria isso. Irmão Alexandre? Sim. Pois não. Irmão Emerson, não sei se vai continuar. Acredito que sim. O Emerson? Ah, ele está no mute ali. Oi, pode continuar, pode dar seguimento. Agora acho que começou as perguntas. Ficou bem o esclarecimento, irmão. Deus abençoe. Vamos tocar as perguntas agora e depois entramos no módulo. Tá bom, irmão Elias, né? Tá bom. Meus irmãos. Tá habilitado, é isso. Amém? Tudo bem com os irmãos? Irmãos, eu sou aqui da regional de Osasco, da cidade de Jandira, e estou com uma dúvida referente ao checklist. Nós já fazemos já um período, quase um ano já, mas tem algumas perguntas lá que nós estamos com dúvida. Por exemplo, a pergunta acho que é 4.1 e 4.2, se não me engano, que é referente à contabilidade. No processo normal, faz a parte da tesouraria, faz a atividade dela, a contabilidade também faz, e aí depois, antes de fechar o mês, fechar a contabilidade, eles passam para nós os documentos para analisar, e aí fazemos nosso checklist. Porém, tem uma pergunta lá, que pergunta se a contabilidade fez o checklist e encerrou o período. Só que ele só faz isso depois que eu faço o checklist do Conselho Fiscal. Aí é uma atividade que é feita depois do checklist do Conselho Fiscal. E como que nós podemos responder essa pergunta? Irmão, uma coisa que você comentou, você só recebe a documentação, você só está recebendo a documentação após a contabilidade fechar? Ela não está continua te mandando aberta. um pouco antes? Ela continua aberta, porque se ela fechar, eu não consigo fazer o checklist. Então, mas ela está prevista para fechar no dia 30, certo? Sim, normalmente não. E ela te entrega quando isso? Normalmente no mês posterior. Por exemplo, essa semana agora entregou de fevereiro. A documentação. Eu já fiz o checklist de fevereiro. Agora no final? Eu já fiz o checklist de fevereiro, só que na pergunta lá, se eu coloco que ele não fez, se alguém olhar hoje, realmente não fez. Porém, se daqui 15 dias olhar, tá feito o checklist dele e na minha pergunta tá como respondida que não fez. Veja, mas se você está respondendo o checklist agora de março, de fevereiro, você já fechou. Não, eu respondi o de fevereiro, referente à contabilidade de fevereiro. Mas o seu irmão responde... O checklist é de março,
Só que, naturalmente, o movimento que você vai estar reportando, que você analisou, É de aí fevereiro. sim é de fevereiro. Exato. Isso, mas a Então, vamos contabilidade não lá. A fechou ainda fevereiro. contabilidade, isso, a contabilidade ela tem um prazo de até dia 30 para fechar. Então, se ela te entregou agora, se ela te entregou agora a documentação para você olhar a casa de oração e assim por diante, ok, ela está dentro do prazo, ela está dentro do prazo dela, você tem razão. Você não pode cobrar que ela feche agora, né? Por quê? Porque ela ainda está dentro do prazo dela. O prazo dela vai vencer no dia 30. Então, mas Agora, vamos para que ela o que eu faça estou depois. entendendo o que eu estou entendendo é que ela está te entregando essa documentação para você analisar um pouco perto do teu limite. E não, independente do prazo, irmão. Por exemplo, assim, ó, vamos falar de janeiro agora. Quando eu vou fazer, por exemplo, vamos falar de março, que está aberto. Terminou o mês de março, vamos falar que nós estamos em abril, simulando, vai. Eles vão entregar para a gente o documento, só que antes deles fecharem a contabilidade, já tem uma pergunta para mim responder se eles fechou a contabilidade. E ele só vai fechar depois que eu fechar o meu, aí ele vai fechar, porque se ele fechar, eu não faço mais nada. Eu não consigo responder. Assim, no nosso entendimento, o nosso checklist deveria ser após a contabilidade fechar o período, que já é com tudo Mas- fechado. Mas se for isso, Mas nós não Mas conseguimos tá fazer. certo, mas assim, nós estamos falando lá do finalzinho do dia 30, do dia 28 no mês de fevereiro, ou no dia 31, agora em março, é o finalzinho. Então, mas independente da data, se ele fechar a contabilidade, o Conselho Fiscal não consegue mais fazer o checklist dele. Só faz com o Se bem período que, aberto. irmão Emerson, essa trava não tinha sido removida para o nosso checklist? Se eu Não, não me engano, então, ele vai poder criar o checklist depois que a contabilidade fechar. Ele Não, vai não criar consegue, antes, irmão. Eu porque tenho até um print da tela aqui que eu tentei fazer. Ele depois que ele fecha, o irmão cria um checklist. não consigo. Consegue. Ô, irmão, caiu a minha ligação aqui, eu estou entrando agora. Deixa eu explicar. Quando for assim, os irmãos vão abrir o cheque, mesmo fechado, vai abrir com a data vamos supor, hoje referenciando fevereiro, que já Isso. está fechado. E os irmãos vão referenciar fevereiro e vai conseguir concluir o nosso checklist. Só consigo Pode entrar salvar, que mas vai conseguir. não consigo encerrar, só salvar. Não consegue encerrar, irmão. Então, tem essa trava aí. A pessoa pode responder aí se realmente essa trava foi retirada, porque se eles fecham o período, o Conselho Fiscal não consegue fazer mais o checklist. Consegue fazer, Não, consegue, sim. mas não consegue Então, finalizar. vamos compartilhar uma tela aqui, só um minutinho, irmão. Ó. Deixa eu... Até anteriormente, acho que anteriormente tinha uma pergunta se assinou e anexou. Então aí era ainda mais difícil eu responder, porque essa atividade era feita depois, né? Por exemplo, o Conselho Fiscal, a contabilidade fazia a atividade dela, passava para o Conselho Fiscal, só que ela não fechou a parte dela para poder o Conselho Fiscal falar que ela fechou. Né? Tava em aberto ainda. Irmão Thiago, Sim. compartilhe uma tela. O meu notebook tá devagar, rapaz. Compartilhe a tela de uma verificação aí para mim, do Conselho Fiscal. eu posso colocar uma aqui do carrão, por exemplo, que é onde... Pode, então compartilha, irmão. Pode ser. Pode ser. Estão visualizando? Sim. Maravilha. Aqui já está preenchido, tá, irmão Emerson? O que você Não, pretende? mas se está preenchido, ele precisava preencher colocar só um xizinho e alguma coisa rápida, só para mostrar para eles que dá para fechar quanto ao mês que tá. Criar um novo. Para mês de fevereiro, então, no exemplo... Que mês que está fechado? Está fechado no mês de fevereiro? Deve estar. Eu não consigo confirmar aqui, mas deve estar. Aqui, ó. Vai em contabilidade e competência. Isso. Opa. Eu acho que tem que ser janeiro.
Janeiro, provavelmente fevereiro deve estar em aberto ainda, né? Teria tempo, exatamente, teria tempo. Tá fechado. Então, Fevereiro tá fechado. ó, Então faz fevereiro. tá fechado. Então, abre um do Conselho Fiscal, um novo, e coloca xizinho e vai até o final. Até Conselho Fiscal salvar. novo, ok, competência. Fevereiro, localidade, Carrão. Ok, A data de data, hoje, nós vamos ter que colocar hoje, né? hoje. 19. 21. Ok. Beleza. Responder. Ok, vou começar a responder como se tivesse tudo ok, tá? Isso. Aí acho que é lá na Salvar. 4.1, 4.2, se não me engano. São aquelas Salvar. perguntas. Preenche tudo ou vou direto lá, irmãos? Tudo, senão não fica pendente. Tá. Sim. 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 E também, Moema, essa pergunta é se fez ou não dentro do prazo. Se não fechou, não fechou, né? Sim. Uma das perguntas é essa. Agora, se ele vai fechar depois, aí vai estar fechado. A data que o irmão colocar lá no final é que, quer dizer, eu verifiquei nessa data no final. Mais uma vez reforçando, não custa nada os irmãos do Conselho Fiscal entrar num acordo com a contabilidade. Às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade para fechar, e daí os irmãos sentam com ele, irmão, que dia que dá para os irmãos entregar para nós, para fazer a verificação, e nós temos tempo hábil de fazer a nossa verificação, né? Então, esse acordo é de grande importância aí nessa data, irmão. E ele pode até pôr uma observação na hora que ele vai pôr não fechou no prazo, devido a isso, alguma observação que ele coloca no checklist. Opa, chegou aqui, né? 4.2? Tá aqui, ó, 4.2, preenchimento isso. checklist. Ocorreu mensal corretamente. Tá bom. Aqui que fala que, se eu não me engano, é dia 30, né? Aliás, isso. Estão anexados todos os documentos. Era anterior, né? É. Tá. Então, beleza. A contabilidade ainda não respondeu ou você colocou que não encerrou, certo? Não, a contabilidade já encerrou o período dela. Já encerrou. No caso, no problema não exemplo é que está aí, fazendo é aí, no está fechamento, fechada. irmão. Então ele já fez tudo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ele já fez tudo, mas... Nesse mas o exemplo irmão ele vai fez ver tudo. Então, mas o irmão consegue visualizar se ele fechou dentro do prazo ou não. Sim. Opa, aqui já é a última delas. Ok, está com lançamento, tarará. Vai fechar. Então, concluímos todo o preenchimento. Isso. Aqui a gente já até abordou, Aí não embaixo vai ficar precisa. os nomes, Vamos né? salvar e encerrar. Certo? Isso. Certo. Salvar e encerrar. Ok. Prontinho, irmão. Ele... Aí. Já filtrou. Se a gente filtrar ele Armazenado com aqui, sucesso, irmão. Conselho Fiscal. Irmão Elias, o irmão só não vai conseguir concluir se o irmão abriu e aí depois ele fechou. Aí o irmão não consegue mesmo. Se o irmão tá com ela aberta, o irmão tem que abandonar e fazer uma nova. Isso. Entendi. Então eu vou fazer nesse mês agora, no mês de março. No mês de abril, desculpa, referente ao mês de março. Então só vou abrir a verificação após a contabilidade fechar e fechar o período. Isso. Caso ela já tenha fechado, o irmão pode fazer e referenciar. Se você tiver iniciado uma e ela estava aberta e ela fechou, você não vai conseguir encerrar ela. Então, pode ser isso, porque acontece, algumas das atividades não, pode conforme... ser isso, não, é isso. Então, porque conforme algumas atividades foi falada na reunião semana passada, eu já vou fazendo durante o mês. Então o checklist já está aberto. Então, o problema é esse. Então não pode fazer. Você iniciou, quando ela fechou, você já não consegue encerrar mais. Então você precisa abandonar aquela e começar. Por isso Fazer que uma você outra. precisa entrar num acordo com a contabilidade. Sim.
Perfeito. Não, então Perfeito. perfeito. Tá bom? Então pode ser feita, mas desde que ela inicia após o fechamento da contabilidade, do período. Exatamente. Quando você tiver uma dessa daí, você vai abandonar ela, vai fazer um comunicado pro teu monitor aí da tua regional. Monitor, pede para excluir para mim. Eles vão nos comunicar, nós vamos lá, excluímos e você faz uma nova com a data de hoje, referenciando o mês que o irmão queira. Ou então, irmão, Emerson, ele pode preencher o checklist dele do Conselho Fiscal, mesmo com a contabilidade aberta, mas ele tem que finalizar. Né? Sim, mas aí eu não Se consigo não responder aquela finalizar pergunta antes da dele. contabilidade, você não vai conseguir encerrar. Isso. Tá Mas, bom? então, mas no processo agora ficou claro. Agora eu vou conversar com eles lá para eles encerrarem mesmo. E eu inicio dentro do SIGA somente após eles terem encerrado o período. Perfeito. Aí, perfeito. Até, irmão, qual que é teu nome? Elias. Irmão Elias, na sexta-feira, com a ajuda de Deus, se Deus preparar, nós vamos estar aí Em Osasco. na regional dos irmãos, tá? Nós vamos estar lá também. Deus ajudar, vamos estar lá. Tá bom. Orar a Deus bastante para que eles nos guiem aí nessa reunião aí. Deus Sim. abençoe, viu? Amém. O irmão Silas. Irmão Elias, lembrando que uma parte que o irmão Emerson falou foi assim: entre em acordo com a contabilidade. Se pouco antes dela fechar, dela falar, olha, acabei todos os meus serviços no dia 27, ou seja, ela tem 3 dias ainda. Se ela vai fechar agora, e você conversando com eles te comunicarem, você fecha o seu antes. E não acho que está errado você abrir e preenchendo durante o mês. Não está errado, faz sentido. Entendeu? Agora, como aconteceu um acidente, poxa, eles fecharam antes de eu fechar. Aí você parte para esse, digamos Então, assim, essa correção, mas essa essa pergunta exceção. fica sem. Você pede para pagar. Isso. Você pede para pagar e aí cria uma nova. Mas a pergunta 4.1 e a 4.2 fica difícil eu responder ela, porque ele não fez. Se ela já fechou, por isso, se ela já, eu entendi o teu ponto, mas se a contabilidade falou, tô tudo pronto, só tô esperando para fechar. Pronto, aí você já pode responder porque você sabe que ela vai fechar, entendeu? É nesse aspecto que a comunicação de confiança, do vamos dizer fiscal, assim. Isso, né, a comunicação do conselho com a contabilidade, ela pode ocorrer assim. Uhum. Mas, o que ocorreu até hoje. Até hoje foi na confiança. Depois nós vamos lá fazer uma verificação também de novo para conferir que eu coloquei lá estava lá o cheque foi feito. Sempre é feito depois do período, né? Feito sempre no período subsequente. Por exemplo, hoje ainda não fechou fevereiro, está terminando ainda. Então eu coloco lá 5 ressalva e ressalvo. E aviso para ele, está finalizado. Aí depois ele pode demorar uma semana, 2, dentro do período dele. Mas eu coloquei a evidência lá dentro. Sim, tá certo. Perdoa, eu não sei se eu entendi, porque se você colocar 5 ressalvas, você está dizendo que a contabilidade não fez e ela está dentro do prazo, entendeu? Não, Por mas isso ela que era melhor sempre... você conversar com ela. Olha, eu acabei, vamos lá, hoje é dia 28. Você concorda que a contabilidade tem até o dia 30? Então ela acabou com 2 dias. Se ela tem essa comunicação com você, ela fala, acabamos aqui, nós vamos fechar. Você quer fechar o teu aí? Aí você fecha do Conselho Fiscal. Porque quando ela fechar, fica todo mundo correto. Sim, mas se ela passa do dia 30, aí já é com ressalva. Você está penalizando ela. Então, mas se for depois do dia 30. Não, aí tudo bem, aí eu concordo. Isso. Eu tô dizendo não, dentro do prazo é caso, irmão Alexandre, fecha, é um detalhe que eles vão tratar a parte lá, irmãos. Daí eles combinam lá e eles tocam o barco lá. Vamos dar foco na reunião. Não, eu sei, eu estou dizendo porque se ele esperar sempre a contabilidade fechar para abrir o nosso, aí fica um pouco... Mas se ele entrar num acordo com ela, ele vai saber o dia de fechar. Se ela não fechou, ele põe com ressalva. Se ela fechou, ele coloca que fechou, acabou. Resolveu. O irmão Silas, também de Jandira, não sei se ele está na reunião aí, só podia confirmar. Ele tem 2 questionamentos também bem importantes. Eu queria ver que o seu irmão podia colocar ele nas perguntas, se ele já levantou o braço aí. Ele levantou. Silas Cozia. Isso. Eu cheguei a ver aqui. Por favor. Já vai chegar a vez dele, irmão. Deus abençoe. Amém. Tá bom. Amém, irmão. Irmão Adilson, pode... Está habilitado, irmão Adilson. A paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Irmão Adilson, da cidade de Montes Claros, da região de Montes Claros, Minas Gerais. A minha pergunta é essa. Como vocês têm falado aí que as regiões, o número de fechamentos, checklist está muito baixo, né? Está, salvo erro, 60%, né?
certo? 40. O sistema não tem um filtro que mostra a região, qual a região que está com mais pendências? Tem. Não, para a gente estar ciente, por exemplo, região de Montes Claros, Minas Gerais, como é que está, quantos por cento que está a região aqui, para a gente saber como que está o andamento. Nós temos esse filtro, sim, irmãos, mas precisa cumprir. Nós precisamos que cumpra. Exatamente. Tá? O que está baixo a gente sabe, está acompanhando e está cobrando. Mas nós precisamos que, assim, hoje é dia da gente ajudar os irmãos a preencherem aí, a dar andamento nesse checklist. A partir do momento que a gente vê que não está tendo resposta, a gente vai expor, vai ter que expor a administração. Exatamente, Pois não. Exatamente. Outra coisa, eu vi o irmão falando sobre o fechamento checklist. Aqui nós fechamos checklist, assim, a partir do momento que as casas de orações são fechadas pela administração, pela tesouraria ali e tudo, a gente já abre o checklist da gente, vai conferindo e vai salvando. A gente não salva e fecha, porque igual você falou, se salvar e fechar, você não tem como, né? Entrar mais, tem que tornar a fazer outro checklist. Então, a gente confere as casas de oração, aí o outro departamento fechou o checklist dele, a gente vai para aquele outro departamento, igual a distribuidora, e assim vai até finaliza o último, que é a contabilidade. Aí a contabilidade fechou dia 30 e a gente finaliza o checklist e manda. Perfeito. Então é isso, né? O irmão falou de Montes Claros, ó, janeiro, só 20% preencheram na regional. 20% só. Em Montes Claros, 20% que preencheu em janeiro. Fevereiro até agora nenhum. Então, o irmão ajuda. Fevereiro ainda está em andamento, né? Que a gente 20% janeiro. Fevereiro é o que a gente vai fazer agora, né? Em janeiro está 20%, fevereiro está zero. O mês que está em aberto. Já era para ter. Aqui eu já fechei em janeiro, já fechei quase em fevereiro. Fevereiro já respondendo o checklist já na administração nossa aqui. Montes Claros, Minas Gerais. Então, a administração de Montes Claros, 20% só que responderam. Janeiro, sim. Janeiro. Agora vamos ver fevereiro. Beleza. Agora nós vamos dar acompanhamento. Quando a gente finalizar, na próxima reunião, a gente já tem um número de fevereiro, não tem? Sim. Isso a gente já pode estar sabendo. Então tá beleza. Era só isso mesmo. Deus que abençoe os irmãos. Amém. Irmão Sérgio Faria. Paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Irmão Sérgio aqui da administração de Itajubá, Minas Gerais. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus, irmão Sérgio. Irmãos, eu vou dar uma voltadinha na primeira observação que os irmãos fizeram, que é o seguinte, a respeito da piedade. Eu tentei falar com o irmão, que é o diácono mais antigo aqui. Primeiramente, eu falei com o irmão que ele seria o contador lá da piedade, né, que auxilia eles lá nessa parte, e pediu para falar com o irmão mais antigo lá, o diácono. Falei para ele que a gente precisava, né, fazer a verificação semestral do inventário da piedade. Seria isso mesmo, né, irmãos? Correto. Certo. Aí ele me respondeu assim, eu senti um certo travamento, sabe? Ele respondeu assim, ó, amém. Quanto aos bens móveis, nós poderemos marcar um dia. Quanto ao almoxarifado, os diáconos da regional fazem de 6 em 6 meses essa auditoria. Ele respondeu assim. Então, eles fazem, mas o Conselho Fiscal precisa conferir também. Tá. Então, duas vezes por ano para os irmãos poderem dar o respaldo para a contabilidade, precisa ser feito. Tá? Então, irmãos, o Departamento da Piedade, o estoque da Piedade é igual o estoque da distribuidora. Nós precisamos verificar o estoque. Deixar bem visado. Agora, quanto a relatórios, movimentação de caixa, eles vão mandar o termo dos diáconos lá para vocês. Esse termo é mandado
diretamente É no para fechamento, na verdade, ele tem que estar digitalizado dentro do fechamento da das piedade. pastas, né? Isso. Eu acho que ele vem também em papel, né? É um termo de verificação, né? Que vem preenchido com caneta, com assinatura. Isso. Ele vem dentro da pasta da piedade, a pasta, que é uma pasta verde, não sei se é padrão. Exatamente. Então, dentro aí, cada região tem região que está totalmente digitalizado, outras estão assim, ainda tem as pastas físicas, né? Nós aqui ainda temos pasta física, tem departamento que nem o checklist faz ainda, que é o compras, eles não têm nada lançado. Então, eu tentei acompanhar o irmão aqui que clicou no voluntário ali. O nosso, dentro do departamento de voluntário, não tem nada lançado. Está meio que engatinhando nessa parte aí. E se o irmão tiver dificuldade com o ministério aí, com os diáconos, os irmãos passam para nós que a gente entra em contato. Irmãos, precisa abrir essa parte aí para os irmãos poderem ter acesso, fazer a verificação deles. Dentro do nosso, se tiver dúvida, é só ir lá no nosso manual, tem a parte da piedade, o que é para ser visto, o que é para ser verificado. E lá está o estoque. Tá certo. Então, daí, o que já vem na pasta é o termo que os irmãos tinham mencionado antes, esse termo de verificação deve vir na pasta, e aqui os irmãos tinham falado também sobre lojinha e o estoque, né? Essa lojinha é comum? Isso é a mesma coisa, a lojinha é o estoque. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, então entendi essa parte, porque tem mais uma coisa que gerou a dúvida do início que os irmãos começaram a falar. Não era dúvida, na verdade, não era nem conhecimento meu, aí foi um assunto novo que já gerou a dúvida. Sobre esse novo checklist da contabilidade, os irmãos aí meio que explanaram sobre 2 assuntos, obrigações fiscais e também o livro diário. Eu não entendi muito bem essa parte aí. Obrigações fiscais, parece que tem é de 6 em 6 meses, alguma coisa assim, né? E o livro diário, esse livro diário seria o quê? Como se fosse um trabalho, tipo o diário que eu fui trabalhar na contabilidade, eu tenho que preencher um livro. Seria mais ou menos isso? Ô, irmão Tiago, dá uma explanada nesse assunto para nós, por gentileza. Irmão, o livro diário é o quê? O livro diário contém todas as informações, a contabilização mês a mês, ele é impresso em um livro, né? No final do exercício, que é de janeiro a dezembro, toda a contabilização da administração, ela é impressa e encadernada num livro, que deve estar lá em arquivo, um livro preto, geralmente, de cada ano, e isso leva-se ao cartório, para o cartório registrar. Isso é o livro diário, entendeu? Ah, tá. Mas ele vai estar também dentro de um checklist exclusivo para ele, tipo um anual ou não? Isso é só uma conferência que a gente faz fisicamente. O livro diário ele tem que ser registrado anualmente. Você faz assembleia, né? Todo mundo faz assembleia, a administração faz assembleia. Após feita a assembleia, é feita a ata e juntamente com a ata é registrado o livro diário, certo? Para depois a gente fazer a ECF, que é uma obrigação fiscal que a gente tem que fazer. Esse livro diário é uma obrigação jurídica, né? Contábil que a gente tem que fazer para poder é uma norma, né? Para a gente poder perante a lei ter o respaldo, entendeu? Tá tudo certo, entendeu? Esse ECF seria um relatório? O ECF é uma obrigação que é uma entrega de uma obrigação de escrituração fiscal, entendeu? Que é o resumo das despesas e receitas que teve no ano que gerou déficit ou superávit. A gente envia isso para a Receita Federal, essa informação, entendeu? Ah, tá. Então, esse livro diário, esse livro diário é registrado todo ano, a administração tem a obrigação de registrar, e aí arquivar ela bonitinho. E agora nós temos, já tinha, a gente usava o CCB Info para mandar a imagem do registro do termo de abertura e encerramento deste livro. Todo livro diário ele tem o termo de abertura e o termo de encerramento. E dentro desse, no meio tem todos os lançamentos contábeis, dia a dia, entendeu? Tem o balanço patrimonial, tem as demonstrações de caixa, né? De demonstrações de mutações de caixa, DMPL, entendeu?
Ah, tá. E esse termo de abertura e encerramento, que o irmão falou que o ideal é que seja anexado já hoje no SIGA. Após o registro, depois que a administração leva no cartório, é registrado no cartório, ele vai digitalizar a parte do registro e vai anexar agora nesse novo checklist anual do livro diário, tá? E esse checklist anual, o ideal, então, é que ele seja a contabilidade que vai responder. Sim, é o contador que vai responder. É responsabilidade do contador. O Conselho Fiscal, ele só vai verificar, ele vai acompanhar se já foi registrado, não deixar... o Conselho Fiscal, ele tem que estar lá, irmão, já vê lá com o secretário se já mandou para o cartório, já imprimiu, já encadernou, já mandou para o cartório, já registrou, já anexou entendeu? Cabe a nós também essa cobrança, para ver se realmente já foi feito. Até porque a nossa aqui já foi, não sei se todo lugar, todo país é assim, a nossa, a GO aqui aconteceu dia 26 de fevereiro, então já provavelmente já era para estar registrado. Aí tem que ver tá. com o contador se ele já imprimiu, se já encadernou, se já levou para cartório, ver com o secretário. E essa parte aí vai aparecer, então, para a contabilidade fazer isso aí e fazer esse checklist menor aí e para poder colocar essas informações do livro dentro lá e a gente faz a conferência, possivelmente no físico e no checklist. Exatamente. Tá. E a outra parte que foi falado, que é sobre as obrigações fiscais, onde tem N perguntas lá. Então, cada administração, irmão, ela tem a sua particularidade. Então, tem perguntas ali que não vai caber àquela administração. Se é uma administração pequena, que não contrata MEI, que não tem DCTF Web, que não tem várias obrigações. Você, eu, o Max. Folha de pagamento. Todos vão dormir. Aí não vai... Meu? Não, sim. Ficou mudo, irmão. Não vai no banheiro, não? Não, irmão, ficar de boca? caiu, será? Parece que eu vou dar continuidade. O Thiago não caiu, não. Bom, se ele voltar, ele continua. Então, irmãos, igual o irmão Thiago estava explicando, cada administração tem várias peculiaridades. Então, se você tem lá folha de pagamento, daí tem algumas obrigações que tem que ser observadas, que tem que ser entregues, tem outras que tem ECD, outras que passou o movimento anual de 4.800.000. Então, são vários itens que abrangem toda aquela lista. Cada uma vai depender de uma verificação aí do contador e da nossa verificação. Perdão, caiu aqui. Eu continuei aqui, Thiago, mas pode continuar você. Não. O que eu parei mesmo? A peculiaridade de cada administração. Cada administração tem a sua particularidade e as suas obrigações, entendeu, irmão? Entendi. Então, por exemplo, a administração do irmão pode ser pequena, ela só vai ter a obrigação da DCTF anual, que já foi feita agora em fevereiro, né? Que já deve anexar nesse novo, porque nós vamos preencher de janeiro, fevereiro, entendeu? O irmão já cobra esse anexo da DCTF, entendeu? E aí logo nós teremos a ECF é naquele outro caminho que eu mostrei, entendeu? O livro diário registrado, RARS não tem mais, que tinha antigamente, que agora é o E-Social. É isso, então os irmãos sempre vão atentar a essas obrigações de CND, se tem CNO aberta, se tem esses tipos de certidões que os irmãos vão acompanhar a administração. A CND estadual, CND municipal, entendeu? Entendi. E esse que eu vi lá, que é um checklist, né? Esse aí são eles que respondem, a gente só confere, né? Tem data para eles preencher? É anual? Uma vez por ano? Não, é mensal. Essa obrigação é mensal. Tá. E mesmo que seja bem pequena, pelo menos uma ou outra pergunta lá, eles vai ter campo para eles, né? Tem que responder. Porque é uma forma de eles checarem todo mês se não tem alguma coisa em aberto, se aconteceu alguma entrevista, tem alguma guia que não pagou,
alguma retenção lá de algum imposto de ISS que não foi pago na prefeitura e ficou em aberto, entendeu? É um modo de acompanhar melhor isso. 7 regional de 11 cidades. Entendi. Só mais a última pergunta aqui, irmãos. Eu tinha falado também com o irmão do voluntário, que ele também não... segundo ele não... Agora, faz uns 2, 3 meses que ele começou a preencher o checklist, e também as informações ele não alimenta o SIGA. É passado informações, ele alimenta a contabilidade fecha o sistema. Eu até perguntei para ele, você lança alguma coisa no SIGA, gera algum relatório para a contabilidade, para eu poder fazer essa avaliação, né, dentro da casa de oração com as informações dele. Como ele não gera esse relatório, o ideal é que eu faça o quê para eu ver essa parte de voluntário dentro da casa de oração? Naquilo que eu não sei se o irmão acompanhou, o irmão entra na casa de oração em voluntários apontamento. Ali o irmão vai acompanhar se realmente está sendo lançado mês a mês. Ah, tá. Se ele não lança, mas a contabilidade lança, né? Então vai ter lá por conta da contabilidade. A contabilidade, ela só vai ser o reflexo do que se lança na casa de oração. A contabilidade, ela não vai lançar o apontamento. Quem tem que lançar é lá na casa de oração. Porque cada casa de oração tem os seus voluntários, né? Seus trabalhos voluntários lá dentro da casa de oração. A não ser que sejam trabalhos na administração. Não, é tudo feito via administração. Então, aí, mesmo assim, é o irmão do voluntário que lança, não é a contabilidade. Tá no banheiro? Tá do voluntário, eu acho que ele não está lançando. Tem que cobrar ele para ele lançar dia a dia. Ele tem um livro, ele tem que... A cópia do livro, o espelho do livro é lançar no sistema. Então, ele só vai pegar o que está lá e lançar no sistema. A gente, como Conselho Fiscal, precisa desse reflexo dele lá para a gente poder analisar, né? O espelho, exatamente. O espelho que está no livro tem que estar no sistema. Se ele não está lançando no sistema, como que eu vou registrar o que está no livro? E amanhã depois, se tiver alguma... mas tem que estar registrado. E se acontecer algum acidente lá e não está no sistema? Só está no livro. Tá, uma coisa está no livro e outra coisa é a informação chegar mais resumida para a contabilidade fechar o... Exatamente. Exatamente. E na nossa contabilidade tem que ter, tanto na construção e reforma, como também os titulares não assinam, não pode assinar o livro. A parte da contabilidade é mais simplificada, só para efeito de fechamento contábil tem que assinar ou não, informações mais detalhadas é por mão do voluntário. Exatamente. Nós, ele é o cara que menos sabe das coisas. Os valores mensais, temos lá os valores contabilizados. Faço ela e ela vem com os irmãos do grupo dela. Os responsáveis do voluntário. Entendi. No caso que o irmão mencionou por irmão Elias aí, se ficar algum checklist preso, o meu ficou já uns 2 ou 3, o mesmo problema que aconteceu com ele. No caso, como eu sou uma administração, quem que é o meu monitor? Quem que é a pessoa que eu devo tratar para pedir para ele, irmão, apaga para mim o checklist e tal? O irmão tem que procurar regional, o regional sabe quem é o monitor. Que regional? Regional. Tá bom, é Pouso Alegre. Pouso Alegre, eu acho que é o irmão Elias, eu não lembro de qual. Elias? Não sei se é ele. Tá bom, então, irmão, vamos procurar lá. Ele sabe, tá? Tá bom. Deixar os outros irmãos aí. Deus que abençoe grandemente, viu? Paz de Deus com todos. Amém. Irmão Durvalinho. Na paz de Deus, irmãos. Amém. Gostaria de tirar algumas dúvidas com os irmãos. Vou começar aqui até pelo último tema, que foi em relação à questão do voluntariado. Aquela folha amarela que é preenchida, né, do voluntariado que é entregue na administração, isso tem que ser digitalizado e ser lançado dentro do SIGA, não é isso? Perfeito. De acordo com o projeto de digitalização, as casas de oração e também as administrações, aí, os departamentos, digitaliza e sobe no SIGA. Se não tiver lá, não está... na verdade, se não tiver lá, aí né, dá a entender que a administração ainda não implementou o projeto de digitalização, mas
Não é uma atividade. obrigatoriedade. Não, que eu saiba é No obrigatório, momento, não é, não. irmão Emerson? Eu acho que é obrigatório, sim. É Até obrigatório, dentro é obrigatório, então, do por causa da projeto aí de pandemia. digitalização, sim. Sim. Tá ótimo, então. Agora, isso não quer dizer que o irmão não possa ter, isso não quer dizer que o Conselho Fiscal não tenha acesso à informação. Geralmente esse documento está indo para a administração, então o irmão ainda conseguiria pegar na administração. Mas o correto, sim, é estar digitalizado. É porque digitalizado facilita até a verificação que você pode fazer de casa, né? Não precisa você nem efetivamente precisa ir estar até dentro da lá. administração. Perfeito, perfeito. Eu acho que é o objetivo, né, da digitalização de tudo. A outra pergunta seria em relação a plano de contas. O plano de contas da contabilidade, ele é um padrão que deve ser seguido para todas as administrações ou pode ser criado novas contas e substituídas? Ô, irmão Tiago, responde essa pergunta aí, por favor. Irmão Dorvalini, é padrão para todas as administrações do Brasil todo, até exterior. Esses dias mesmo o irmão comentou que lá na Inglaterra estão usando o mesmo plano de contas nosso. Tem que ser seguido. Sim. O que se pode criar contas, irmão, é no grupo de caixa, bancos, aplicações. Perfeito. E as construções, mão de obra voluntária. Fora isso, contas de despesas, receitas, algumas contas de conta corrente, não pode, tá? Entendi. Ela tem trabalho. A última pergunta seria em relação ao pagamento da conta de energia ou de água da Obra da Piedade. Isso tem que ser obrigatoriamente pago, como é feito nas igrejas, né? Pago pela administração ou a própria Piedade pode estar fazendo esse pagamento? Pode responder, Tiago. Se é de uso exclusivo da Piedade, irmão, a Piedade pode pagar. Pode, né? Se ela tem condições, não vai fazer falta, não vai... Sim, tudo que é gerido pela Piedade, é para uso dos atendimentos, é para uso da Piedade, ela mesma pode ser custeada, entendeu? Então, por exemplo, um computador que a Piedade tem necessidade, ela transfere o valor para a administração compra, entendeu? O que é de uso da Piedade, tudo que é inerente consumos fixos pode ser pago, os custos fixos, né, pode ser pago pela Piedade mesmo, né? Pode sim. Tá ótimo, então, irmão. Deus abençoe Agora, o que é, por exemplo, o que é usado no culto, aí não. Aí, por exemplo, macacão de batismo, que tem alguns lugares que a Piedade paga, não. Toalhas para usar no batismo, para usar na Santa Ceia, o pão, o vinho, a toalha lá, é tudo administração. Tá? É só para o uso dela, exclusivo. Precisou comprar uma janela lá para Piedade, a troca do ar-condicionado, a administração que tem que... Piedade, é para uso exclusivo da Piedade. A Piedade? Tá. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Amém. É isso, né, irmão Emerson? Não sei se eu falei. Tá, assim, eles costumam, dependendo da região, eles mandam para a administração fazer a compra, né? Para poder imobilizar. Mas sai de lá, né? Acaba saindo de lá. Tá? Agora, se for analisar também pelo fato, agora que eu estou lembrando aqui de uma questão, né? A Piedade não tem uma área de compras para fazer, né? Não, quem faz a compra é a administração. Ela só vai fazer a solicitação. Só as despesas que ela consegue. Isso. Tá ótimo. Deus abençoe. Amém. Tem mais perguntas? Irmão Geraldo. Pois não. Tem o irmão Silas. Será que ele está... Ele respondeu, não respondeu? Irmão Silas? Perdão, então. Ele tá com a mão levantada sim, irmão Emerson. Ele é o segundo aqui da lista. O primeiro é o irmão Geraldo. Tá, pode ir. Irmão Geraldo, por gentileza. Paz de Deus com todos. Amém. É aquela dúvida anterior, né, sobre o fechamento do checklist aí do Conselho Fiscal. Teve nas reuniões anteriores, né, que
expus essa situação, até ficou meio em dúvida a questão, né? Mas estou vendo que ainda gera dúvida. Seria realmente teria condições de mudar o prazo de fechamento da contabilidade, ao invés de ser no último dia, por exemplo, dia 25, por exemplo, né? Para a contabilidade não ia atrapalhar em nada, e sim ajudaria o Conselho Fiscal, porque, no meu modo de ver, o fechamento ficaria no prazo condizente. Por exemplo, janeiro era para fechar, a contabilidade teria que fechar até 28 de fevereiro. E a gente tem que esperar até dia 28 de fevereiro, para que nem o irmão tem lá na pergunta, lá 4 ponto alguma coisa, que eu não lembro agora. Teria que esperar até 28 de fevereiro para poder saber se ele ia fechar ou não no prazo. Caso não, aí passa para o mês seguinte, as respostas que deu anteriormente para os outros departamentos, tem que fazer tudo de novo, né? Se, por exemplo, dia 25 ele não conseguia fechar, aí ficaria no prazo condizente, no meu modo de ver, né? Porque que nem anterior... É para se analisar, irmão Geraldo. É para se analisar. Irmão Elson, porque que nem o irmão sempre fala, né? A gente conversa tudo, né, com os irmãos, tudo, mas devido à demanda, né, da contabilidade, fica difícil eles mesmos, né, fechando o prazo, vamos dizer assim, né, no último dia. Então eles usam até o último dia para poder fechar, para que a resposta não seja negativa, né, contra eles, vamos dizer assim, né? Na verdade, mais uma vez, o prazo do acordo, a conversa é bom ter essa conversa com a contabilidade para estabelecer o prazo de fechamento, né? Mas é para se ver, sim. É uma pergunta que a gente pode rever, sim. Tá joia. Que nem na época que eu falei, foi em junho até junho de 22, era o dia 20 o fechamento da contabilidade. Em julho passou para o dia 30, aí começou a dar esses contratempos, assim, vamos dizer, porque eles usam até o último dia para poder fechar, né, a contabilidade. Perfeito? Tá joia, então. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Tá vendo? Tem algum problema, perdoa, só para dar uma prioridade do irmão Silas, porque tem irmãos levantando e tá entrando na frente do irmão Silas. Não, o irmão Silas pode falar, CN, tá liberado. Irmão Silas, nunca vi isso, mas é a primeira vez. Irmão Silas, pode habilitar o teu microfone. Acho que ele desistiu já, coitado. Tá bom, não perdoa. Então vamos passar. Vai pro próximo. Irmão Sidney. Pode abrir o microfone, irmão Sidney. Também desistiu. Irmão Sidney. Acho que também não foi. Então pode ser isso. Irmão José Tarso. Ribamar. Tarso. Sim, José de Ribamar. Não, o irmão Tarso é o próximo da lista, sério. Silas levantou a mão de novo, irmão. Então tá com algum bug. Aqui tá aparecendo o José Ribamar, o Silas voltou. Irmão Silas, tá habilitado por irmão permitir o microfone. Pode aí, ativar Silas, e perguntar. Pode falar, irmão Silas. Eu acho que você... Pode ser que ele não tá com o microfone. Nem irmão Tárcio. Irmão José Ribamar. Irmão Tárcio. Pai dele, meus irmãos. Amém. Amém. Montar. Pode tirar uma dúvida, por favor. Anteriormente, a gente fazia verificações na casa de oração. A gente tirava a foto e fazia o relatório. Essas fotos continuam sendo tiradas, mas tem que alimentar o SIGA ou não? Perdão, irmão, foto de qual parte? Do estado de conservação da casa de oração, que a gente faz a verificação da integridade da casa de oração, se está em bom estado ou não. Mas isso é livro.
E se É da ele é manutenção. livro azul? É, livro azul. Só pode ser livro azul, né? Manutenção preventiva. Irmão, se você estiver falando do livro azul, eles têm o procedimento deles de onde armazenar as fotos. Isso. Assim, aqui a gente, no Conselho Fiscal, a gente não armazena nada das fotos, tá? Não tem problema nenhum se o irmão quiser fazer isso, mas não é um item que a gente verifica. Agora, o que a gente verifica é se o checklist do livro azul, que em alguns meses, que é geralmente no final do ano, né, pede para ver se as fotos foram anexadas no livro. Tem uma área específica do livro azul onde eles guardam a foto. Se for isso que o irmão está nos perguntando, aí tá essa informação está no livro azul, qual é o mês específico que tem isso. Eu não me lembro qual que é o mês, mas se eu não me engano é no final do ano. É isso que o irmão está nos perguntando? Mais ou menos. É porque antes de incrementar a parte do livro azul, a gente já fazia um relatório de estado de conservação da casa de oração. Por exemplo, se a manutenção está sendo feita em tempo correto, ou deixou muito passar e virou uma mini reforma, a gente tinha um controle mais ou menos desse jeito. A gente armazenava em arquivo dentro da administração. Aí na reunião a gente passava. Então, mas da maneira que eu não falo, eu entendo que os irmãos faziam por conta própria. Mas essa não é essa atividade, ela hoje, ela faz parte da manutenção preventiva, do departamento de manutenção preventiva, inclusive tem um manual administrativo abordando todos esses itens e responsabilidade desse departamento. Do ponto de vista do Conselho Fiscal, a gente tem um departamento de manutenção preventiva que você, algumas vezes no ano, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada se já está aqui, eu já dou uma olhada e falo, tem algumas vezes no ano que o irmão vai verificar o departamento. Mas essa é uma atividade que o irmão está falando, que é de responsabilidade de manutenção preventiva. É eles que têm que guardar essas fotos e armazenar no local onde está definido no manual já. Agora, se os irmãos faziam isso antes, tudo bem, talvez é uma atividade que não precisa os irmãos fazerem mais. Ou, se quiser continuar fazendo, mas não está relacionado nos nossos itens de verificação, não do conselho, e sim lá do manutenção preventiva. Ficou claro? Sim. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. O irmão Silas voltou de novo? Voltou, eu vi que voltou sim. Se ele quiser. Ele está habilitado. Deixa eu habilitar aqui. Ah, não, já está habilitado. Irmão Silas, pode ativar o microfone. Aí, agora vai, irmão Silas. O microfone falhou aqui. Irmãos, a gente tem uma dúvida. Nós somos ali de Jandira, da regional de Osasco, que acontece todos os meses, que o sistema, de alguma forma, ele faz a contabilização dos valores que os irmãos depositam das casas de orações, dos frutos que Deus prepara, e ele já contabiliza no momento que os irmãos fazem a contagem e lança no sistema, ele já faz o lançamento no banco. Então, quando a gente vai fazer a conciliação entre conta-razão do banco X, né, com o extrato do banco X, há algumas divergências, né, porque contabilizou já o fruto, só que o irmão ainda não saiu para depositar isso. Então, a gente tem um delay aí, que aí não casa a informação, né? Então, eu queria ver se acontece isso também com os irmãos e qual que é a solução, se caso ocorra. Então, irmão Silas, aí o problema está no lançamento das coletas. Quem está lançando incorretamente. Porque se ele lança, ele tem que lançar o que foi depositado no mês. O que não foi depositado no mês, ele entra em numerários a depositar, que é uma outra conta, entendeu? Então, ele só vai entrar no banco no mês seguinte. Entendeu? Entendi, mas pelo que os irmãos falaram, ela já está programada para quando eles fazem esse lançamento em numerários, ela já vai para o banco de forma automática lá. Sim, mas ele vai no mês seguinte.
Ele não entra no mês corrente. Por exemplo, estamos lançando em março. Se no último culto, que vai ser agora, dia 31, não vai conseguir depositar, vamos supor no dia 1º. Ou, quer dizer, do dia 31 vai depositar no dia 1º, ou no dia 2 ou dia 3. Então, esses frutos do dia 31 vai ficar enumerados e depositar. Ele não vai ficar dentro do mês de março. Entendeu? É isso que eu montava. Então não vai alimentar a conta banco do Razão? Vai alimentar a conta banco, mas separadamente. O que depositou no mês vai entrar no mês. O que entrou de fruto no último dia do culto, que vai ser depositado no mês seguinte, aí só vai estar no mês seguinte. Então, esses daí no final do mês, ele não vai entrar na conta do banco, Bradesco, é isso? Ou exemplo? Se ele não depositou no dia, não vai, né? Porque só vai depositar no mês seguinte. Entendeu? O sistema está fazendo de forma direta. Ele já joga para o banco de qualquer forma. Sim, porque vai ser depositado. De qualquer forma, vai ser depositado. Vai ter na conciliação, né, irmão Tiago? Por isso ele vai entrar no mês seguinte no banco, junto com a 1002, que é o numerário a depositar. Ele não entra no mês que nós estamos fechando, ele vai entrar no mês seguinte. Mas então, ele alimenta a conta banco, então? Sim, alimenta. Então, mas aí não foge um pouquinho, irmão, do que deveria ser? Não, ele alimenta no mês seguinte. Então, vamos supor, nos últimos dias dos meses lá, fez a contagem dos frutos, o irmão lançou no sistema, esse valor não vai entrar no banco? Eu digo na conta banco, lá do Razão, conta contábil? Se for depositado no mês seguinte, não. Entendeu? Aqui está fazendo de forma automática, irmão. Ele já alimenta o banco direto, mesmo não fazendo o depósito ainda. E aí, nas nossas conferências, aí não bate. Aí, com o relatório auxiliar lá do sistema, aí bate, porque, assim, lá vai ter os valores que vai entrar no banco ainda. Só que a contabilização já ocorreu. Não, sim, ele já ocorre porque a gente já alimenta o sistema, irmão, dizendo assim, ó, amanhã eu vou depositar esse valor. Então, ele já vai entrar no banco no dia 1º de abril, por exemplo. Então, ele já faz a contabilização. Então, a gente antecipa o lançamento, Sim, então. Sim, a gente já antecipa. Porque você não vai jogar numa conta caixa para depois você lançar no banco. Você já antecipa o valor. Por quê? Porque eu sei que eu vou lançar esse valor vai ser depositado. Então, eu já antecipo, ele vai cair no banco no mês seguinte. Sim, mas aí a gente fere um princípio aí da contabilidade, né? Não é a forma correta, né? E aí tem outra situação, irmão, que é o seguinte: se alguém analisa o balanço da congregação hoje, a operação da congregação quer dizer que então é tudo depósito. Não flui dinheiro dentro da congregação em espécie, porque a gente matou a conta caixa nesse processo aí, né? Mas, irmão, quando o irmão entra na conta caixa, ele vai estar lá o dinheiro se ele não for depositado, certo? Mas ele não vai ser depositado no mês seguinte? Sim. Então. Mas então, se a gente alimenta direto o banco, ele não vai passar pelo caixa, porque é o que está acontecendo hoje, né? Ele já contabiliza na conta contábil Bradesco, por exemplo, lá, né? Então, não passou pelo caixa, porque assim, se eu pego um balancete, que eu tive operações de dinheiro em espécie, que depois eu joguei para o banco, isso daí aparece lá no balancete, né? Entrou no caixa, saiu e entrou para o banco. Aí esse caminho todo a gente pulou. Mas não seria redundante eu entrar na conta caixa para depois depositar? Sim, seria, mas é regra contábil, né, irmão? E aí acaba a gente ferindo e a gente precisa demonstrar que a operação hoje da congregação pode ser que mude no futuro com os depósitos de PIX e tudo mais. Mas hoje a operação da congregação é, no mínimo, 80% dinheiro em espécie. Então, quem for conferir se na congregação o fruto vem em dinheiro, não vai conseguir enxergar. E aí, a minha preocupação é o seguinte, é claro que não vai ocorrer porque
não é uma operação comercial, mas assim, a Receita Federal, o filtro dela do dinheiro no Brasil, o destino deles é pela contabilidade, pela maioria hoje pela ETD, né? Então, teve algumas operações de fiscalização no passado, depois os irmãos pesquisa, tá como Operação Tio Patinhas, que eles pegaram todas as contabilidades e percebeu que mais de 95% do dinheiro do Brasil estava dentro das empresas, que na verdade não era a realidade. Então, eles fazem esse filtro. Então, se a gente acaba ocultando isso, a gente acaba falhando um pouco, né, com as normas contábeis. Irmão, deixa eu falar. Nós vamos analisar. Eu creio que não está sendo esse processo. Nós vamos até estar aí na sexta-feira e nós vamos debater esse assunto melhor e vamos esclarecer isso daí. Isso, irmão, isso é bom, porque tá? eu já verifiquei em outras regiões e parece que é a mesma situação. Acho que o sistema... Não, mas tudo tem um motivo, uma explicação. Ocultando não está. Isso o irmão pode ter certeza. Nós vamos sentar, vamos debater e vamos deixar bem esclarecido esse assunto. Legal. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Amém. Irmãos, 9h. Tem alguma pergunta a mais? Tem mais duas perguntas. Deixa esses dois irmãos fazerem as perguntas para a gente encerrar. Para mim aparece 3, tá? É o irmão Geraldo, o irmão José de Ribamar e o Sidney. Tá. O irmão José Ribamar está aberto. O microfone pode abrir. Mais uma pergunta para deixar responder. Vamos lá. Amém. Irmãos, eu já participei agora várias vezes desse plantão Tira Dúvidas. Eu sou novo no Conselho Fiscal. E tem uma questão que está me inquietando um pouco. Eu já busquei informações com alguns irmãos, inclusive eu falei com o irmão Emerson, não sei se é esse daqui do plantão Tira Dúvidas, que é o seguinte, aqui na nossa administração, na nossa região, as casas de orações que possuem fundos bíblicos estão distribuindo produto para a Irmandade e a Irmandade está efetuando esse pagamento via Pix. Foi falado. Já até... na verdade, essa modalidade não pode ocorrer, irmão, porque ela não tem a distribuidora, o fundo bíblico, ela não tem Pix. Quem tem é só administração. Tá? Exato. Então precisa passar, irmãos, esse procedimento está incorreto. Por enquanto, distribuidora e fundo bíblico não tem Pix, só a administração que tem. Precisa, é um apontamento a ser feito, a ser passado aí para o presidente corrigir esse problema. Pois então, é isso mesmo, irmão Emerson. A minha dúvida veio agora, porque agora nós vamos fazer o parecer, né, do Conselho Fiscal trimestral. Então, nós vamos ter que apontar essa situação que está acontecendo aqui. Está acontecendo a movimentação tudo via banco, mas está sendo registrado, contabilizado como via caixa. Então, é um procedimento totalmente errado. Eu entrei em contato também com o irmão lá da distribuidora, ele passou a mesma orientação. Exatamente. Está então, disponível... o irmão passa... irmãos, vai precisar corrigir que está errado esse processo de trabalho. Tá bom? Certo. Deus que abençoe, irmãos. Amém. Vamos lá, o próximo seria o irmão... Sidney. Pode abrir o microfone. Paz de Deus, irmãos. Amém. Eu sou aqui da cidade de Passos e coordenador da regional de Guaxupé. Me fizeram uma pergunta aqui, esses dias, como nós tivemos AGO em algumas congregações aqui, casas de orações, o novo Conselho Fiscal, titulares empossados, se eles podem assinar documentos anteriores à posse. Eu disse que não pode, tem que ser os anteriores que estavam, né, antes dessa AGO. Isso exatamente. Mesmo? Não foi eles que olharam. Isso, é que eu... Então precisa orientar, irmãos, ver quando que os últimos operaram, até quando
esses irmãos ficaram na posse aí do Conselho Fiscal. A partir dali, eles passam a responder. Agora, Certo. do período que esses irmãos saíram, daí eles não podem responder pelo outro. Tá certo, então. Tá certo. Deus abençoe, viu? Amém. Bom, Emerson. Oi. Só me dá uma licencinha, voltando naquele assunto do Irmão Silas, eu fiquei aqui pesquisando, eu só vou mostrar aqui, para que fique mais esclarecido. Que ele Por falou favor, que irmão. não transita pelo caixa, mas eu vou mostrar aqui, no balancete, não sei se já está vendo. Está visualizando? Está visualizando, sim, tua tela, mas Sim. Agora sim. Aqui, irmão Silas, temos o grupo de caixa. Essas duas continhas aqui, ó, 1001 e 1002, é o que envolve as coletas. Então, numerários a depositar, que é os valores que não entram no mês, que vão entrar no mês seguinte, é uma conta caixa. E numerários de coletas são os valores que entram dentro do mês, que é uma conta caixa. Então, transita sim pela conta caixa, o valor. Só isso, irmão. Não, eu sabia que não estava ocultado, só que precisava de uma explicação detalhada. Agora está bem esclarecidinho. Ele transita assim pela conta caixa, não é omisso, e depois vai entrar na conta banco normal. Então entra no caixa certinho. Perfeito, irmão Tiago. Deus abençoe, viu? Amém. Encerrou ou tem mais? Tem só o irmão Geraldo. Por favor, irmão Geraldo. Rápido e rasteiro. Opa, pera um pouquinho que eu acho. Não, Aí. tem geral. Pronto, irmão Geraldo. Pode habilitar teu microfone. Isso, Deus abençoe, paz de Deus. Amém. A dúvida é sobre o checklist das obrigações, já está disponível. Como é que vai ficar disponível para o Conselho verificar? Já está disponível, irmãos. Já Na está? mesma seção do checklist semestral e mensal já está lá o checklist de obrigações acessórias e o de livro diário. Perfeito. Tá bom? Okay. Tá ótimo. Deus abençoe, paz de Deus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, o plantão de hoje passou 5 minutos. Os irmãos perdoam-nos, mas foi bem produtivo, bastante pergunta, bastante dúvida para ajudar aí o Brasil inteiro, né? Então vamos encerrar hoje. Se tiver mais alguma coisa,